Então, crianças, vamos para mais uma aula, tá? Na aula anterior, nós estávamos falando sobre em relação a fronteiras, tá? Nessa aula de hoje, nós iremos tratar sobre exercícios, tanto os aleatórios quanto os exercícios relacionados ao livro. Tudo bem, crianças? Vamos lá? Certo. Na aula anterior, nós falamos sobre o que é fronteira. Então, fronteira, ele é o limite entre regiões que apresentam características diferenciadas. Nós falamos, tá, sobre diferentes aspectos naturais. A existência de fronteiras que definem os países do mundo foi determinada por relações políticas, econômicas e culturais, que delimitam, que marcam a ação de um governo no interior de seus territórios. Nós falamos também sobre o que seria Estado. O Estado, ele é sinônimo de país, tudo bem? Ele é soberano, isto é, tem autonomia e autoridade para decidir sobre questões internas, tá? Então, foi basicamente o resumo do que nós falamos na aula anterior. Nessa aula, vamos para a primeira questão. Bom, primeira questão diz assim: a análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito a seguir. Então, vamos lá. Ele dá um conceito. É uma instituição formada por povo, território e governo. Ele representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população. Então, a que conceito refere-se a afirmação acima? Então, gente, se eu falo que é uma instituição que é formada por um povo, um território e governo, basicamente eu falo do Estado. Tá? O Estado nada mais é do que um conjunto de instituições de campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou uma nação. Para que o Estado ele possa existir, ele é necessário que possua seu próprio território e exerça sua cidadania. Ou seja, o Estado ele deve ser a autoridade máxima na área que ele corresponde. Então, a alternativa correta dessa primeira questão seria a letra C, Estado. Tudo bem? A segunda questão diz assim: significa uma união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? Então, olha só, gente. Se eu estou falando que é uma união de um mesmo povo e tem um sentimento de pertencimento e de ligação, basicamente eu estou falando da nação. A nação, ela tem o seu conceito ligado à identidade. Lembra que nós falamos sobre o processo da cultura, dos aspectos históricos na aula anterior? Por isso, eu posso estar entendendo, ela pode ser entendida, a nação, como um agrupamento ou organização de uma sociedade que tem o compartilhamento ou partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura e que já possui uma determinada tradição histórica. Então, se eu falo nação brasileira, eu subentendo que a nação brasileira ela tem uma mesma característica de um idioma, da cultura e tem uma tradição histórica. Tudo bem? Então, na segunda questão, a alternativa correta é a letra D de dado, nação. Tudo bem? Terceira questão. Associe cada um dos termos aos seus respectivos conceitos. Então, ele te dá Estado, nação, território e país, e ele quer que você defina cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro, território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade e político-administrativo, em geral. Habitado por uma comunidade com história própria.
possui um Estado constituído e uma Constituição. Então, se eu falo que ele é um território politicamente delimitado de fronteiras e tem uma unidade político-administrativa, ou seja, alguém que exerce uma autonomia sobre ele, eu estou falando de país, tá? Estou falando de país. Então, a primeira, ela está definindo o que seria país. D. Segunda, base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Pode ser delimitado por fronteiras naturais ou artificiais. É formado pelo solo continental e insular e subsolo, o espaço aéreo e território marítimo. Então, olha só, se eu falo que é uma base física da qual um Estado exerce sua soberania, eu estou falando do processo de território, eu estou falando sobre o poder, tá? Que o Estado exerce sobre aquele lugar. E ele pode ser definido por fronteiras naturais ou artificiais. Tudo bem? Então, a segunda, eu estou definindo o que seria território. Terceira, ele é coletivo humano que possui características comuns, como língua e religião. Seus membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Então, se eu falo que é um processo coletivo, humano e tem língua e religião, basicamente eu falo de nação. Está relacionado à questão anterior que nós falamos. Tudo bem? Certo? Quarto, ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Dele fazem parte do poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? País, nação, território e Estado. Então, se eu falo que é um ordenamento jurídico que regula a convivência de habitantes de um país, basicamente eu falo do Estado. Tudo bem? Então, fica nessa sequência. D, que seria país, C, que seria território, B, que seria nação e A, que seria o Estado. Tudo bem, gente? Certo. Quarta questão. Assinale a alternativa que representa a diferença principal entre FMI e Banco Mundial. Então, olha só, gente. O FMI e Banco Mundial, eles são organizações internacionais criadas para fornecer ajudas financeiras. Lembra que nós falamos na aula anterior sobre isso? A diferença entre ambos é que o primeiro atua na resolução de crises, tá? Então, o FMI, ele atua sobre a resolução, ou seja, para solucionar as crises, problemas financeiros e econômicos dos países, tá? Enquanto o Banco Mundial, ele ajuda no desenvolvimento, sobretudo estrutural. Então, a letra A diz assim: o FMI atua em crises econômicas e o Banco Mundial atua no desenvolvimento, tá? Ambos atuando através da concessão de empréstimos. Então, a alternativa correta da questão 4 é a letra A. Por quê? Porque ele está falando que o FMI ele atua em crises econômicas e o Banco Mundial atua no desenvolvimento. Tudo bem? Letra A. Alternativa A na questão 4. Questão 5. Assinale a alternativa correta. É considerada como uma das mais importantes entidades multilaterais do mundo. Ela foi criada depois do final da Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1939 a 1945, para promover a paz e o desenvolvimento social em todo o planeta. Então, a organização internacional mencionada acima é OUA. Então, se eu falo que ela foi promovida para desenvolver a paz e o desenvolvimento social, eu estou falando basicamente da ONU, tá? Que foi criada no período da Guerra Fria, tudo bem? Lembra que nós falamos depois da Segunda Guerra Mundial, para promover a paz. Então, a alternativa correta da questão 5 é a letra B de bola. A questão 6. É correto afirmar que as regiões destacadas em preto no mapa representam os países que... Então, analisem o mapa assim, tá? Eu tenho basicamente 5 países que estão marcados. O primeiro é o Brasil, depois a Rússia, Índia, a China e a África do Sul.
Lembra que nós falamos que existem 5 países emergentes que compõem um sistema o qual não é um bloco econômico, mas ele é um sistema de países em conjunto, tá? São os famosos BRICS, tudo bem? Na letra A diz assim: formam os BRICS, conjunto de países emergentes que possuem características comuns, por exemplo, a relevância do crescimento econômico. Pode ser político, pode ser social, tudo bem? Mas, basicamente, o econômico. Então, se eu falo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eu estou falando basicamente dos BRICS. Então, a alternativa correta da 6ª questão seria a letra A. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou voltar o vídeo, certo? Bom, questões referentes ao livro. Tudo bem? Na primeira questão diz assim: quais são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Então, você analisando no mapa do seu livro e no mapa exposto no vídeo, você percebe que os países que não fazem fronteira com o Brasil são Chile e Equador. Tudo bem? Segunda questão. Considerando-se os países fronteiriços, ou seja, os países que fazem fronteira, qual apresenta, respectivamente, a maior e menor fronteira? Então, analisando os países que fazem fronteira, tudo bem, a maior fronteira quem tem é a Bolívia. A Bolívia é o país que tem maior fronteira com o Brasil. E quem tem a menor fronteira é a República de Suriname. Tudo bem? Terceira, considerando-se a fronteira terrestre com a do Oceano Atlântico, qual seria a maior? Então, se eu analisar as fronteiras, a que tem maior fronteira é a fronteira marítima, tá? A fronteira terrestre é maior que a marítima, tudo bem? Na terceira, voltando, considerando a fronteira terrestre com a do Oceano Atlântico, qual a maior? A fronteira terrestre é maior que a marítima. Ou seja, a fronteira de terras tem muito mais do que a fronteira com o mar. Tudo bem? Quarta. Que país apresenta litorais com os oceanos Atlântico e Pacífico? Então, analisando no mapa, nós observamos que o país que apresenta a fronteira com o Oceano Atlântico e Pacífico é a Colômbia. Tudo bem? Quinta questão. Quais são os 2 países que não apresentam fronteira marítima? Então, os países que não fazem fronteira com o mar são Bolívia e Paraguai. Tudo bem, gente? Certo. Primeira questão da próxima página. Quantos países são membros do FMI? Então, o FMI, ele possui 183 membros. Tudo bem? Segunda questão. Qual a maioria de votos necessária para obter a aprovação de alguma decisão? Então, a maioria de votos precisa de 85% dos votos. Lembrando que isso tudo está no texto referente aí no livro. Tudo bem? Terceira. Qual o poder de influência dos Estados Unidos no FMI? Certo, gente, os Estados Unidos, ele detém a maior parte das cotas. E aí ele possui 17% dos votos que dão poder de voto. Quarta. Por que as grandes potências mundiais são consideradas controladoras do FMI e do BIRD? Certo, gente, a resposta é que porque as grandes potências controlam 45% dos votos. Tudo bem? Então, o FMI e o BIRD, ele possui a detenção de 45% dos votos. Quinta. Explique por que o FMI não é considerado uma instituição eficiente para atender todos os países. Bom, gente, observe que o FMI, ele segue uma receita única, tudo bem? Sem levar em consideração que os países fazem parte da organização que possuem realidades diferentes. Então, por que o FMI ele não é considerado uma instituição eficiente? Porque, primeiro, ele segue uma receita única e ele não leva em consideração as realidades diferentes dos países.
Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, nessa aula, nós compreendemos algumas questões aleatórias e as questões referentes ao livro. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou podem estar voltando ao livro ou ao vídeo. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até mais.